Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental, damos início à quarta reunião ordinária de 2023 da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma. O projeto de lei número 29/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 47.809,10, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Assistência Social. O relator fica para o senhor pastor Nivaldo Pedalata. O projeto de lei número 37/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 227.205,51, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação. Também fica o relator responsável, o vereador pastor Nivaldo Pedalata. O projeto de lei número 38/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 41.100, junto à unidade orçamentária de encargos gerais do município, junto ao FUNBOAS, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros de Assis. Fica com esse relator. Projeto de lei número 39/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 60 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Fica com o relator responsável, o vereador Fernando Siga. Coloco em discussão as proposituras da pauta. Em discussão. Essa palavra, presidente. Pois não, a palavra e volta pela... Eu gostaria de falar assim do primeiro aí, né, que é a abertura de crédito, né, para ação social, para assistência social. Eu estava lendo aqui. Seria aqui para ter a finalidade de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 47.809,10, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Assistência Social. E a presente medida se justifica tendo em vista a necessidade da criação de dotação orçamentária específica a fim de ocorrer com saldo existente em conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social destinado a aprimoramento do CANDUNICO e ao cofinanciamento estadual para atendimento de decisão judicial relativa ao processo 100/2021, 19/2022 e 826.0047, com a vista de contratação de uma vaga de acolhimento institucional na modalidade residência inclusiva junto à Associação Pestalozzi de Sumaré, que precisam ser reprogramada a fim de ser utilizada nesse exercício. Então eu vejo assim que essa verba aqui, esse recurso é importante e o relatório será favorável da minha parte. E o outro também é para a área da saúde, que também vejo de forma tranquila, não vejo novidade nenhuma também nesse outro projeto também. Isso é do 37 que o senhor está falando. Do 37. Isso é de urgência, então a gente já coloca a discussão e já possível elaboração do parecer, né? Alguma coisa, Rafael? Em relação ao projeto cuja relatoria é minha, o projeto de 39, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 60 mil, também não vejo nenhuma novidade, é uma abertura de rotina. Tiveram um equívoco na elaboração do orçamento e que precisa corrigir para suplementar a ficha de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Então, nenhuma ponderação a ser feita, pode contar com o parecer favorável da minha relatoria. Quanto ao meu aqui, no caso, que é o PL38/2023, ele tem um presente a finalidade aqui da dotação orçamentária para recurso financeiro para o trabalho do Corpo de Bombeiros, no Corpo de Bombeiros. Então também acho que não prévia verificação, eu vejo também que não tem nenhum tipo de problema no material e de utilidade e necessidade. Então, para mim também
Então, esse aqui também terá meu parecer tranquilo e favorável. Mais um. Só isso, presidente. Só isso. Igual. Vamos ter mais discussão. Eu acredito que essa pauta está bem tranquila no dia de hoje e vem aí acrescentar melhorias aí para o nosso município. Certo. Essa equação aí do 37 do negócio ali, ele está tramitando em regime de urgência para te dar uma abreviada aí no nosso relatório. Se Certo. tiver alguma coisa, a gente pode discutir. Poder já dar continuidade. Inclusive eu citei aqui saúde, mas não é, né? Educação. É educação. Sim. Então, a reforma e a educação da escola, né? Perfeito. Tá? Bom, encerrada a discussão dos projetos, essa comissão aguardará os votos dos relatores e a simples aposição da assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total da manifestação do relator. Neste momento, então, eu passo mais uma etapa da nossa reunião. Agradecer o nosso colaborador Arildo, que está presente aqui hoje, nosso amigo Cláudio também. Nós fizemos a convocação para que as senhorias pudessem passar para nós aqui alguns detalhes, né, de um projeto que foi encaminhado pelo prefeito municipal. E a gente precisa saber algumas coisas, qual a necessidade. Então a comissão resolveu fazer esse pedido, esse convite, essa convocação, né, a gente fala sempre assim, para poder ter alguns esclarecimentos, colaborar para que a gente tenha o discernimento aqui, o melhor discernimento para poder passar para a população. Tá? Então, a respeito do projeto que foi passado pelo prefeito aqui, o projeto de lei número 20/2023, que ele revoga a lei 4.990, de 17 de maio de 2007. Então, eu vou deixar o senhor Arildo iniciar, né? As boas-vindas também, está à disposição, a palavra do senhor. É um prazer estar aqui. A gente fica muito feliz, né, quando tem essa oportunidade de fazer esclarecimentos ou buscar compreensão de alguns pontos de vista. E a FEMA, falando da FEMA especificamente, que essa legislação proposta pelo Executivo impacta diretamente na atividade da FEMA, né? A gente precisa conhecer um pouco a história desse recurso, um pouco da história da própria FEMA, para que a gente não cometa equívocos históricos, né? A ausência de conhecimento sobre determinados fatos faz, às vezes, ficar as coisas desvirtuadas. E muitas coisas da FEMA estão com olhares adversos e dando-se olhar de forma mais concreta esse fato, né? A FEMA também foi pega de surpresa, né, com essa propositura do Executivo, né, no sentido de fazer cessar recursos de imposto de renda que ficam retidos lá na FEMA. Mas é importante esclarecer, ou a gente tentar alinhar com vocês, né, com os senhores, qual que é a história desse recurso, né, e por que ele existe e desde quando ele existe, né. Desde a fundação da FEMA lá, o seu Zeca Santilli, quando implantou a FEMA, depois criou o IMESA, que ia fazer a parte educacional da FEMA, ela precisava de recursos. Foi na época, na mesma década que se criou a Autarquia de Esportes, a FAC e a FEMA, são fundações, autarquia. Se esperava que essas fundações e essas autarquias tivessem corpo, vida própria, tá, né? Ao longo da história, duas não conseguiram alavancar, que foi a Autarquia de Esportes e a FAC, mas a FEMA não. A FEMA ela conseguiu transpassar o período inicial dela de nascência, de seu crescimento, e acabou se consolidando hoje com a importância que tem na cidade e na nossa região. Quando se iniciou, os primeiros recursos da FEMA, eles tiveram recursos realmente da prefeitura. Você teve que fazer aporte, comprar terrenos, apropriar terreno. E esse recurso, desde o primeiro momento, na primeira instância, que nada mais é do que mensalidade de aluno, que gera pagamento de funcionários da FEMA, e quando paga o salário, há uma retenção de imposto de renda para aqueles que são devidos. Pela lei, esses recursos eles ficam para o município, né? Um acordo lá atrás, um acordo de viabilidade da instituição, considerando que o recurso da mensalidade ele não vem dos recursos públicos diretamente,
ele não é do IPTU, não é do ISS, não é do recurso público que está sendo colocado para lá, é um recurso do aluno. Ficou acordado, então, com o município e com a instituição lá da época, que esse recurso voltaria para a FEMA. Então, lá no comecinho, nos primórdios da FEMA, eu vou fazer um recorte linear, sem grandes detalhes, mas só para ter um pouco da história, né? Ele era devolvido para a prefeitura e no mês seguinte a prefeitura devolvia ele. Aquele mesmo recurso devolvia, eventualmente até com mais alguma coisa, para a FEMA poder fazer seus implementos, começar a fazer seu crescimento. Então, desde a fundação da FEMA, esses recursos estão lá. Porque ele é da mensalidade do aluno. Que paga, gera imposto de renda, sim, para aqueles trabalhadores que geram imposto de renda. E ao invés de ir para o município, ele fica na própria instituição para fazer investimentos. Não. Para investimentos. Esse foi no governo do Zeca Santilli, no governo do Romeu, no governo do Zeca, depois no governo do Romeu. Esse processo veio, em algum momento se falou da FEMA prestar serviço lá atrás, na época da informática, na época de internet, estava sendo lançada ainda, então a FEMA deu uma contribuição para a prefeitura. Isso veio caminhando sem nenhuma constatação, nenhuma discordância de tribunais de conta e nem do Ministério Público das fundações, né, a respeito desse recurso que estava sendo colocado lá. No governo do Carlinhos, se eu não me engano, o prefeito Carlinhos, o tribunal pediu para regulamentar essa situação. A prefeitura e FEMA tinham que regulamentar. As legislações foram se modernizando, há que ter mais transparência nesses recursos. A FEMA, naquele momento, através da Justiça Executiva, do seu presidente da época, procuraram o curador das fundações, né, o promotor, o Dr. Rinaldo, inclusive, que cuida da fundação. Não, tem que fazer uma lei. Uma lei para regulamentar a situação e ponto. Isso foi tratado na construção dessa lei, na época ainda do governo do Carlinhos, mas ela acabou não se efetivando, não sendo encaminhada por outros momentos geopolíticos daquele momento, aquela situação, alguma coisa qualquer nesse sentido. Mas o recurso nunca deixou de ser repassado. Ele continuou ficando na FEMA, para os investimentos. Na sequência, no governo do prefeito Edson Espera, por recomendação do tribunal, recomendamos verificar essa situação novamente, as recomendações do Tribunal de Contas. O prefeito Edson, então, encaminhou a lei, esta lei, que está sendo discutida para sua revogação, para normatizar isso e regular essa situação, ou seja, o recurso gerado do imposto de renda fica lá na instituição de contas. De lá para cá, passou todos esses anos, não houve nem mais um apontamento do Tribunal de Contas, nenhum tipo de apontamento a respeito desse recurso. Isso vem vindo, então, até o momento presente. Então, a FEMA, desde a sua fundação, nunca deixou de ficar com os recursos. Não é depois da lei do Edson. A lei do Edson, ela só regulamentou, né, uma coisa que já estava acontecendo há anos dentro da fundação, né? E sempre tendo a ótica de que esse recurso é um recurso gerado lá dentro, né? Mensalidade, paga despesa, gera imposto de renda. Vai para a prefeitura? Não, continua aqui, que é para fazer investimento. Ao longo de todos esses anos, né? A FEMA prestou conta desses recursos, né? Aqui para a Câmara Municipal, para a Prefeitura, anualmente é feito o relatório que encaminha, porque esses recursos não é para pagar salário, né? É para investimento, da FEMA. E às vezes, então, a primeira coisa é sublinhar essa questão, de que o recurso sempre ficou lá na FEMA, sempre foi gerenciado lá dentro da FEMA. Tirar esse recurso hoje da FEMA, eu vou agora fazer uma visão um pouco mais estendida da legislação, senhores. Tirar esse recurso da FEMA hoje significa tirar 5 milhões de reais aproximadamente do ano da FEMA. Né? Para vocês terem uma ideia, o ano passado a FEMA investiu 4 milhões e meio. Ou seja, tirar toda a capacidade de investimento da FEMA em bolsa de estudos. O ano passado nós demos 675 bolsa de estudo para alunos, que equivale a quase 5 milhões de reais. Significa tirar um aporte de 600 alunos deixarem de ter bolsa de estudo, porque a FEMA fica sem capacidade, tem que fazer uma coisa e fazer outra. Quando a gente fala em investimento, numa leitura muito míope, às vezes muito curta de algumas pessoas, pensa que é prédio. O prédio é um dos investimentos importantes, que são salas de aula. Cada prédio lá é uma sala de aula, é um conjunto de salas de aula. Né? O prédio da medicina tem mais de 36 salas de aula. Né?
Então, quando fala investimento, mas investimento em laboratório, em equipamento da instituição. O parque tecnológico, há 3, 4 anos atrás, foi quase 3 bilhões de reais de mudança de tecnologia, do sistema tecnológico, de investimento para modernizar o sistema tecnológico da FEMA. Os cursos que estão no meio dele ou estão na sua fase final de maturação, por fisioterapia, não tem todos os laboratórios ainda. Então, precisa fazer investimentos em laboratórios, né? O curso de engenharia que se iniciou, de arquitetura, que também iniciou os novos cursos, de laboratório e de investimento. Então, quando nós falamos de investimento, é em equipamento, que são necessários, são investimentos pesados para muitos cursos que estão lá, são investimentos em laboratórios e, eventualmente, investimento em sala de aula, materialização de prédio físico, vamos nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós fizemos a abertura, ampliamos o estacionamento da FEMA e abrimos uma nova rua por trás lá, tem uma nova ruazinha por trás, que é a área de expansão da FEMA, que vai atrás dos blocos ali atrás. Né? A pavimentação, quem fez foi a FEMA. A prefeitura cedeu os equipamentos, a FEMA pagou, se não me engano, 12 mil reais, nós pagamos para a prefeitura executar o serviço. A massa asfáltica é a FEMA que comprou. Nada nós somos da prefeitura. Né? Não estou criticando, não. A FEMA está vivendo e recorrendo com os recursos que ela tem, graças a Deus. Né? Os presidentes que nos antecederam conseguiram fazer essa gestão e com certeza os outros darão sequência nesse tipo de coisa. Eu quero demonstrar que tirar a capacidade de investimento da FEMA significa acabar com a FEMA. Porque quando vai de um laboratório, a FEMA vai ter que pedir recurso para a prefeitura. A prefeitura vai ter que submeter a Câmara para a Câmara fazer uma autorização específica para isso. E se não tiver dotação? E se não for prioridade do governo? Não faz o laboratório agora, porque o laboratório talvez seja importante. Mas para a instituição é importante, o pessoal da academia é importante, os professores é importante fazer aquele laboratório, fazer aquele investimento lá na FEMA. Nós temos agora um outro investimento, agora. Até saindo recente agora, o Ministério das Comunicações autorizou a ampliação da Rádio FEMA. Por que é importante a Rádio FEMA? Nossa Rádio FEMA é a comunitária. Por que é importante? Para a gente divulgar os nossos vestibulares para toda a região, macro-região. Né? Vai ter uma rádio, exemplo que a rádio que vocês têm aqui, né? Uma potência e tal. É necessário fazer investimento de nova torre, nova transmissora, é exemplo que vocês fizeram aqui. Né? A casa aqui tem uma rádio potente, com todos os equipamentos modernos, etc, etc. A FEMA também está fazendo exatamente esse mesmo passo. Agora, se a FEMA não tiver recursos para fazer essa gestão própria, de qual o momento certo de fazer esses investimentos, vai sempre depender da prefeitura para poder fazer um investimento. A gente acha que isso pode ser... esse governo tem uma sensibilidade boa com a FEMA, mas outros governos não sabem como vai lidar com a FEMA, por causa de dotação, por causa de prioridade de governo municipal, etc, etc. Temos que sublinhar também a contribuição, veja quando é necessário, a prefeitura tem que entrar de qualquer jeito. Foi o caso do Ricardo Pinheiro, o ex-prefeito Ricardo Pinheiro, para montar primeiro o laboratório da medicina. Ele solicitou autorização, e aqui o vereador autorizou o repasse de R$1 milhão, R$1 milhão para a FEMA, para complementar os recursos que a FEMA tinha, ou seja, não eram suficientes, para montar o primeiro laboratório da medicina. Hoje a medicina tem 2 laboratórios, muito superior ao que foi na época, e outros tantos equipamentos foram colocados lá em função deste investimento. Né? Então, historicamente é isso. Né? Historicamente é isso, esse recurso sempre esteve lá, e eu sinto se prosperar essa intenção, porque às vezes o pessoal acha que a FEMA é rica, está crescendo. Ela está crescendo porque primeiro tem uma gestão que faz crescer, novos cursos chegavam, novos alunos chegavam, né? Nós estávamos porque houve uma paralisação agora lá na FEMA, né? Na iminência de virar um centro universitário, e daqui a pouco uma universidade autônoma, livre, uma universidade, como tem a UniOeste, como tem a Unimar. Você tem uma universidade aqui em Assis, nascida do berço aqui de Assis. Mas se ela ficar travada, esperando, não podendo ter a sua autonomia universitária, não podendo ter essa autonomia de investimento, que anualmente presta conta para esta casa e para o município dos seus investimentos, eu acho muito temerário
esse retrocesso, vamos assim dizer, achando que tirar 5, só para se fazer grau de comparação também, 5 milhões que retira da FEMA, é 5 milhões de bolsas de estudo que nós concedemos para 600 alunos, só para ter uma ordem de grandeza do que significa isso. Tá. Com licença, professor. O que o senhor tem para falar assim para mim em relação ao recurso que entra na FEMA anual? Nós falamos em 4 milhões que a prefeitura devolve para vocês, e esses funcionários, eles pagam, esses alunos, eles são dinheiro da Receita Federal, você falou? É do imposto de renda. Do imposto de renda. Do imposto de renda. O funcionário recebe o salário dele, todos os funcionários, Isso, professores, sim. funcionários do salário. Aquele que está devido ao imposto de renda, a FEMA retém imposto de renda. Certo. E teria que recolher para o imposto de renda, para o imposto federal. Federal. Né? Como tem uma lei federal que fala, isso pode ficar, se é do servidor municipal, ele fica no município. Ah, tá. Fica no município. No ficar no município, ele acabou ficando com a FEMA. Perfeito. Por exemplo, todo imposto de renda que é retido no passo municipal, de todos os funcionários públicos, fica na prefeitura. Porque o dinheiro é da prefeitura, né? Ele paga você, retém imposto de renda, para que ele manda para a federal? Ele fica ali mesmo, porque quem gerou aquela receita foi o município. Esse mesmo entendimento, lá na época, foi passado para a FEMA. Então, uma forma da FEMA ter um subsídio, vamos chamar indireto, né? O recurso que gerar lá, que tem que ser recolhido para a prefeitura, fica aqui. Esse recurso poderia, em algum momento, ter que voltar para o federal? Não, tem uma lei que permite isso, lei Permite, federal. vai ficar na prefeitura. Lei do imposto de renda. Tá. E isso também já chancelado, desculpa, só para Sim. completar, chancelado pelo Tribunal de Contas. Sim, sim. Entende que isso é viável e é... Nunca houve um apontamento, Não. só houve uma Sim. recomendação para regularização. Nós falamos eu vou terminar a minha pergunta, perguntando assim para o senhor. Nós falamos em 4 milhões, 5 milhões. Aparentemente, claro, é um valor muito relevante. E eu gostaria de saber qual é a entrada relacionada a mensalidades de alunos, qual é a entrada total que a FEMA recolhe mensal? Qual que é a receita hoje? Ou, melhor dizendo, anual. Porque nós falamos em 4 milhões anual, correto? Sim. Anualmente, qual é a entrada? O orçamento da FEMA para 2023 é de 78 milhões. Aí assim, aí entra a mensalidade e entra, por exemplo, nós temos lá o Centro de Pesquisa em Informática, ele gera uma receita, nós temos o CPC, que também gera uma receita, porque eles são prestadores de serviço de análise química, ele gera uma receita, mas essa receita é uma receita bastante irrisória perto A do preocupação que são do as senhor mensalidades. nessa pergunta seria para saber a arrecadação que a FEMA teria hoje para ter um subsídio, para poder ter essa... Não, eu quero saber uma proporção, a proporção que mesmo. fugir um pouquinho só do contexto Sim. do nosso projeto. Não, mas é por conta da proporção. Então, porque o que eu queria que o Nivaldo e o Ariel pudessem passar para a gente é assim, esse é um dos recursos que hoje a FEMA teria para dar continuidade, né? Sim. Existe mais recursos, que é, no caso que o senhor está falando, da Mensalidade, né? prestação de serviço. Esse projeto em proporção, o senhor teria uma porcentagem? Eu fiz a conta aqui. Se 78 milhões é 100%, 5 milhões dá 6,4% do orçamento da em torno FEMA. disso. É isso, é em torno disso? Você vê uma... Isso no valor bruto, né? No valor total. Na verdade, você fez a conta de 78 considerando o orçamento de 2020. Isso. 22. Esse 78 Mas é sem a verba da UPA, A né? conta é 70 com o recurso do UPA, porque o recurso do UPA, o imposto de renda gerado do UPA também fica na FEMA. Tá. 72 milhões. Porque aí, como a gente está olhando Dá 2022, dá quase 7%. como a gente está Esse olhando é o seu ano 2022, a passado. gente olha o 72 realizado com o milhões. realizado, entendeu? Porque a gente compara... Tá, de e fato. quando faço essa pergunta, logo eu justifico, porque se de repente eu tenho uma entrada de 400 milhões, um exemplo, Que é o orçamento da prefeitura. não do orçamento da FEMA, se eu tenho lá 200 milhões lá de entrada de mensalidade, então nós estamos falando em 2%, desses 4 bilhões, 2%. E logo eu fico pensando assim, hoje a FEMA ela poderia se tornar autônoma hoje ou livre desse recurso? Ela seria já uma faculdade autônoma ou não? Quando eu digo autônoma, sem estar dependendo da prefeitura. Ela vive há mais de 20 anos sem depender da prefeitura. Né? Ela tem esse recurso, que é gerado nela mesma, né? Não é de fora. Né?
Então, se a gente pegar, indo para trás, nesses últimos anos, o último prefeito a última ação de prefeitura que deu subsídio com mesmo esse recurso foi o Ricardo. Né? O Ricardo Pinheiro, o prefeito, que mandou 1 milhão para iniciar o primeiro laboratório da medicina. Várias outras coisas que foram construídas, prédios, edifícios, foram com recurso da própria FEMA. Né? Então, esse recurso, que ele é gerado lá, não sai do cofre da prefeitura para ir para lá. Entendi, sim. Né? Agora, Sim. se tira isso, como é que você faz o investimento? Tem que aumentar a mensalidade? Que não é o objetivo hoje do Conselho Econômico. Pelo contrário, nós subimos, ano passado nós subimos o valor da bolsa nossa de 80% para 100%, ou seja, o aluno tem direito a receber 100% de bolsa de estudo, para melhorar a participação de alunos da região lá dentro da FEMA. Então, essa é uma condição. A outra, reduzir a bolsa de estudo. Claro, a FEMA é uma entidade, ela vai ter que tentar, né, se virar. Mas eu diria que é um duro golpe para as finanças da fundação, que cresceu e se consolidou hoje aí. Vai atrapalhar o crescimento. Total. Claro, total. Aí, só para fazer uma correção, sabe? Dentro desse valor que eu passei, tem a questão do UPA. Para fazer esse percentual, para ele ser mais claro, esse recurso do UPA não deveria entrar necessariamente nesse percentual que você está fazendo aí. Então, a receita é 59.806.000, considerando desse... Quase 10%. Quase 10%. Você vai ver que ele vai aproximar lá do seu 10%. Talvez, se a gente comparar com, não sei qual que é o percentual da Secretaria de Obras da Prefeitura hoje, percentual em orçamentário. Essa palavra, presidente. Uma coisa que incomodou bastante a gente na discussão desse projeto, que foi um dos motivos para a gente ter convocado essa reunião de hoje, é que ao analisar o projeto que foi proposto pelo Poder Executivo, a gente, no primeiro olhar aqui, antes mesmo de ler o texto, você já percebe que não existe nenhum documento da FEMA. E aí eu até fui consultar, porque consultar o jurídico, porque em um projeto dessa natureza, tratando de revogação de uma receita, se fosse no Poder Executivo, precisaria vir acompanhado de estudo de impacto orçamentário, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, por se tratar de uma verba que ela é retida na fonte pela FEMA, e essa verba ela tem essa subvenção com a Prefeitura, não precisaria desse estudo de impacto orçamentário. Mas o que incomodou a gente é que por o projeto do jeito que foi proposto, praticamente induz os vereadores ao erro, porque fala de uma revogação de uma lei em que a Prefeitura sequer apresenta o montante que isso daqui significaria para a FEMA. Ou seja, numa análise menos atenta, a gente poderia aprovar um projeto aqui sem ter noção do impacto que isso ia ter na FEMA. E a minha pergunta vem nesse sentido. Se a presidência da FEMA, se a direção executiva da FEMA foram ouvidas pela Prefeitura nesse processo. Não, nós tomamos ciência quando deu o protocolo aqui na Câmara. Né? Vocês não tinham ciência, mas foi enviado carta para vocês? Não, foi um documento, né, da Secretaria da Fazenda, da Prefeitura, dizendo, olha, a partir de janeiro, ano passado, novembro e tal, nós vamos, todo dia 20, uma data específica lá, vem aqui, vamos emitir o boleto, vocês vão recolher. Quer dizer, na verdade, o ano passado eles comunicaram vocês... Em novembro, que em janeiro nós vamos recolher. Mas eu não posso devolver o dinheiro. Foi feito a devolução? Não. Ainda não, a gente não pode Em devolver. dezembro foi feito esse ofício? Novembro. Novembro, né? Teve um ofício para a presidência e depois teve um ofício para a direção executiva. E aí, falava exatamente isso. Que ia, a partir de um certo momento, no mês de janeiro, ia começar a retornar. Vamos lá, Secretaria da Fazenda, tem uma legislação. Há 30 anos é assim. O impacto que isso vai gerar... Mas vocês se manifestaram, então? Aí nós mandamos uma correspondente de votos que a gente não concordava, que tinha uma legislação, tinha uma história, que negócio pelo impacto todinho. Quem que respondeu esse ofício? Foi a presidência ou a direção executiva? Foram dirigidos 2 ofícios, é isso? Veio um presidente, depois veio um para a direção executiva. A direção executiva respondeu. Geralmente é assim, eles mostrando para o presidente e direção. Não sei. A razão por qual mandaram o presidente depois para a direção, eu não sei dizer exatamente por quê. Mas a hora que veio para a direção, eu respondi mostrando exatamente de que o valor que estava previsto no nosso orçamento estava casado com aquilo que a gente também tinha previsão de investimento. Demonstrando exatamente isso, de que uma vez que houvesse qualquer corte nesse sentido, impactaria na nossa capacidade de investir. Isso como o Circo está falando, realmente induziu.
realmente, nós a tomarmos atitude, eu inclusive fui muito enfático, porque eu entendi perfeitamente que o recurso era uma lei onde o município disponibilizava isso, que a qualquer momento ele poderia pegar de volta. De qualquer forma. Né? E como de fato ele só revoga a lei, né? Mas esse impacto orçamentário aí e essa informação de vocês para lá não chegou até nós. Uma coisa que eu queria complementar em relação a esses ofícios, para entender melhor. A prefeitura mandou esse ofício para vocês informando que ia fazer esse recolhimento ou ela solicitou uma análise de impacto orçamentário na FEMA? Não solicitou nada? Não. Informando que havia ela recolhimento. informou que a partir de... Desculpa, eu não vou saber exatamente a data. Mas a partir do mês de janeiro, inclusive dizendo que a FEMA deveria procurar o setor da prefeitura para que eles petissem uma guia, porque eles não sabem dizer qual era o valor. Quem saberia dizer qual era o valor podia ir na FEMA. A FEMA que gerou a informação. Baseado nesse valor, nós temos que procurar a secretaria da prefeitura para que pudesse emitir o boleto e nós fazermos recolhimento. Era isso que dizia Mas não foi feito, em nenhum momento foi feito. Não Foi tomada a não. providência. Não. A providência que ele teria elencado no ofício, então não foi tomada a providência de Não. ir até lá para poder fazer algum O tipo que eu fiz foi isso. Enquanto diretora, fiz a resposta dizendo exatamente isso. Sim. Que aquilo causaria para a instituição, não só naquele mês, se eu tivesse recolhido um mês ou dois. Eu tive na com a instituição de modo geral. Quer dizer, a capacidade nossa de investir estava toda atrelada a esse recurso de investimento. E essa resposta sua foi em dezembro mesmo? Não, foi agora. Foi agora em janeiro. Tá. Foi agora em 2023, porque o último ofício que ele mandou, que mandou para a direção, ele dizia que exatamente isso, que em janeiro já deveria fazer o recolhimento disso, entendeu? A referência a janeiro. Então a prefeitura, na prática, ela não tinha nem condições de calcular qual seria o impacto orçamentário disso, né? Porque a receita é gerada dentro da FEMA. Exato. Eu acho que Dados da assim, FEMA, dizer que eles não teriam condições, talvez até pudesse, porque assim, pelos balancetes a divulgados. contabilidade da FEMA, uma vez que você encerra o mês, essa informação nós encaminhamos para o município. Mas não solicitaram essa Não. esse impacto. Não solicitou qual que era o montante, não solicitou qual que era o impacto disso, se existia alguma possibilidade. Simplesmente a posição foi essa. A partir de tal data você tem que recolher isso por diante para a prefeitura. Só quanto tempo já está lá, Nivaldo, já nessa parte assim, de... Eu espero agora, dia 15 de abril, completar 32 anos. Então, já outras vezes já teve alguma situação igual essa? Não? Não. Essa foi a primeira? Primeira vez que eles tiraram o dinheiro da FEMA. O histórico é esse. Por isso que eu perguntei, Esse que o Ariel para fez. poder ficar bem claro para a gente que Não. se em outras gestões ou uma outra vez já teve. A gente- Quer dizer, for ver bem, não há necessidade, por conta que o tesouro, o fundo, a prefeitura, ela... Claro, se esse recurso volta para a prefeitura, óbvio, vai ser usado em prol, né, da sociedade, claro, né, de outra maneira, né? Mas esse recurso hoje ele tá sendo usado na FEMA, e a FEMA, para ela, amanhã ou depois, para esse recurso não tá... É possível a gente pensar que daqui 2 anos, tirando isso, não teria impacto? Ou teria impacto? Veja, de qualquer forma tem, porque o investimento em educação ele é constante. Sim. Você não tem um fim. Nós temos dois cursos gigantes lá de TI, de comunicações. Ou seja, equipamento tem que estar renovado a cada 2 anos, tem que estar renovando todos os equipamentos. E os nossos cursos são top, reconhecidíssimos. A FEMA, nós fazemos 10 mil consultas ano de graça para a população. Nós temos 7 policlínicas que atendem a população de graça. O prédio foi construído pela FEMA. Os funcionários são lá da FEMA. Os médicos são da FEMA. Os alunos são da FEMA. Então, estão devolvendo para a sociedade. Sim. Nós gastamos a parceria com a Santa Casa, bom, vocês conhecem, né? O que virou a Santa Casa depois que a FEMA entrou lá na área do SUS. São 44 leitos que a gente reformou, adaptou. Então, das 7 da manhã às 7 da noite, nós temos médico nosso lá, funcionários, temos alunos fazendo atendimento gratuito do SUS. E a Santa Casa, ela faz o recebimento do SUS de forma normal. Nós atendemos gratuitamente, só que quando a gente fala que atende gratuitamente, isso é um suporte financeiro por trás da FEMA para poder fazer esse atendimento. Nós estamos com 5 clínicas de fisioterapia, fazendo atendimento com fisioterapia, com hora agendada,
mulheres com câncer de seio, pós-operatório, anti-operatório, fisioterapia, né? Outras clínicas de fisioterapia, com horário agendado, parece particular, tanto de lá, para a comunidade. Então, veja bem, quando a gente investe no laboratório para fisioterapia, que é um investimento nesse recurso, a gente devolve com atendimento gratuito para a população, né? Agora vamos montar a estrutura da OAB para fazer atendimento da OAB lá dentro, uma parceria com a OAB para fazer. Então, é aluno, professor, não sei o quê, tem que comprar computador, você devolve para a comunidade aquele tipo de coisa. Então, se você imaginar que nós temos 7 policlínicas construídas pela FEMA, né? Nós somos centro de especialidade fazendo pequenas cirurgias. Nós estamos fazendo cirurgia plástica, nós estamos fazendo. Olheira de abano, não sei o que tal. Então, são recursos que, se tirar esses recursos, impacta, obviamente, seriamente na academia, na pesquisa, na ciência. Só para a gente se ater à discussão do projeto, eu gostaria de deliberar com vocês, a gente solicitar formalmente a cópia desses ofícios que foram enviados para a FEMA, inclusive depois a gente debater junto com o secretário da Fazenda, o Percy, para tentar entender como é que foi essa dinâmica entre FEMA e Prefeitura, porque o ofício foi enviado pela Secretaria da Fazenda ou foi pelo próprio prefeito? E o secretário da Fazenda é vice-presidente na instituição, então eu acho que até cabe perguntar se esse projeto não deveria ser debatido no âmbito do Conselho Curador. Ele será debatido na próxima reunião do Conselho. Perfeito. Então, acho que a gente podia deliberar o envio dessa solicitação, essa requisição das cópias desses ofícios trocados entre Prefeitura para instruir a discussão do projeto, para quando a gente possa levar a plenário, a gente já leve todos os documentos acessórios. A última informação que eu tive, né, fui falar, obviamente, com o Percy, fui falar com o prefeito a respeito desse projeto de impacto tem e tal, né? Ele entendeu que faria uma emenda no projeto, não sei se isso já ocorreu. Isso. Né? Foi proposta uma emenda aditiva. Ia fazer uma emenda para que entrasse em vigência só a partir do ano que vem, para não impactar o orçamento aprovado. Né? Isso, aprovar essa lei para entrar em vigência 2024. Né? E qual a posição da presidência sobre isso? Não, a gente acaba não concordando desse mesmo jeito, porque é final de mandato, muda as coisas, né? A gente precisa fazer... Porque a autonomia é uma coisa importante. O IMESA, né, com a sua congregação, que decide as coisas. Não é o presidente que decide, não é o diretor executivo que decide quem tem um laboratório. É a academia, os professores, a congregação, eles votam, aprovam, discutem lá dentro. Um novo laboratório, tem que modernizar o laboratório e tal. Né? E trazer para a seara política, vamos assim dizer, que precisa de fazer um laboratório de fisioterapia agora. Né? Então, a autonomia dinâmica da academia se perde. A temporalidade, qual é o tempo, Então essa é a nossa preocupação. Claro, vai aprovar isso para entrar em vigência no ano que vem? Tá, então tem um ano para a gente se preparar. O que nós vamos cortar? Nós temos que cortar serviços também. Né? Temos que cortar coisa para sobreviver. Né? O Conselho vai ter que deliberar se aumenta a mensalidade, vai fazer, porque vai tirar toda a capacidade de investimento da FEMA. Quero sublinhar para vocês que investimento não é só prédio. Né? Que a gente pensa que está fazendo prédio, não precisa fazer prédio. Né? Não, é sala de aula, quando a gente fez sala de aula, mas também equipamentos, penso importantes para os laboratórios, inclusive. Então, em síntese, a gente pode afirmar que a FEMA, apresentada pelo presidente e pela direção executiva, entende pela inviabilidade desse projeto? Sim. Não só no momento, mas para o Futuro também. Também. A curto, médio, longo prazo. Igual falou, né? Podemos deixar para o ano que vem, igual foi o senhor falou lá, com a conversa. Então a gente tem que entender que não só agora, também como no futuro também vai dar um impacto. Então a gente tem que já pensar nisso também. E só um paralelo, talvez tenha acontecido com a autarquia e com a FAC algo parecido. Talvez não tivesse tido input para sobreviver, acabou perdendo essas entidades aí no passado. Né? Sim. Certo. Acho que é isso, presidente. Nenhuma colocação a mais. Uma coisa... Não, é isso aí mesmo. Acho que já ficou bem... Acho que o entendimento é essa fala de vocês para comigo, vou falar até na primeira pessoa, para mim é de suma importância, de um enriquecimento de conhecimento muito importante. E aí eu volto a mesma fala para nós, né, como membros da comissão de orçamento, para nós as informações de vocês
eu acredito ser de suma importância para nós, para a gente poder delinear, para a gente poder trazer uma discussão mais aí, porque eu sempre falo que dentro de uma visão política, os 4 milhões, nós discutimos há um tempo atrás, né, a respeito de terrenos, né, que tinha era da prefeitura, e aí uma empresa e queria ficar bem, não, tem que devolver o que é da prefeitura. E de vocês, eu estava pensando, e vou ser franco em dizer que eu estava pensando mais ou menos assim, né? O recurso, se é da prefeitura, se ela pega esse recurso e ela aplica na educação também, mas lá no PEB 1, 2, se ela pode aplicar isso lá na assistência social, se ela pode aplicar isso lá na segurança municipal, se ela pode distribuir isso, diluir isso para toda a cidade, porque nós estamos enviando um valor onde a instituição pode ser sustentável e onde são cobradas mensalidade e faculdade mensalidade alta. Tudo bem, educação, eu até penso, poxa, não tem preço que paga, mas se for ver do outro lado também, é um investimento que devolve para o município. Então quer dizer que deveria ser até de graça a educação, né? Vendo por esse lado. Mas que existe um investimento da parte do aluno, um investimento alto. Uma faculdade de medicina paga quanto por mês? Só para eu ter uma noção. 8 mil reais, né? Quantos alunos nós temos de medicina lá? Né? Não sei quanto, mas enfim, 480. Né? Então, quer dizer, isso é 8 mil reais mensal. Uma família humilde, ou menos favorecida, ou assalariada, jamais vai conseguir pagar uma faculdade de medicina. Aí logo eu penso, como vindo de família carente também, logo eu penso, poxa, uma faculdade onde uma mensalidade de medicina é 8 mil reais que uma pessoa humilde não consegue pagar, então ela é sustentável. Logo eu penso. Porém, quando vocês, os senhores, me trazem tal informação, eu descubro que não é bem assim. Eu descubro que, de fato, tem que se cobrar. Eu ainda vou lutar para que um dia seja menos, para que uma pessoa menos favorecida possa fazer uma faculdade de medicina, né? Mas dá para se entender um pouco mais. Obrigado. Agora só para ter uma ideia, por exemplo, a faculdade de medicina é 8 mil reais e tal, né? Mas um boneco robô, sim, nós compramos lá os primeiros, 350 mil reais. Sim, e bom que o senhor fala isso. E tem mais de um, tem bebê, tem mulher, tem mais. Sim, e bom que o senhor fala isso. São investimentos. Sim, né? E bom que o senhor fala isso, até porque depois está ao vivo aí. E é importante a sociedade saber disso, que um boneco desse custa 350 mil reais. Quer dizer, o investimento contínuo, né, para que a pessoa venha se formar em medicina é muito alto. Obrigado. Bom, mais uma coisa, Fernando? Uma coisa? Não. A gente não quer agradecer a presença dos senhores, né? Nos fortalecer nas informações aqui, né? Para poder sabermos até onde nós podemos ajudar, né? nesse ponto, né? Porque a FEMA é muito importante para a gente, é uma faculdade que só nos traz bons frutos, né? Tive filho, tive sobrinho, tenho parentes, então eu sei que é importante. Então a gente está lutando aqui para fazer o melhor. E quando chega um projeto desse, né, para poder ser verificado, o Alcica fez o apontamento também a gente não sabia dos valores que seriam, né, nesse caso, cortados. Então a gente fica preocupado com essa situação. Por isso eu agradeço mais uma vez a disponibilidade dos senhores terem vindo aqui para a gente, ter passado isso para nós. A gente vai fazer a convocação agora da Fazenda, né? do pessoal da Fazenda, para poder dizer sobre isso também. Sobre os ofícios também, gostaria de pedir a cópia também do ofício que foram apresentados, para que a gente possa chegar lá no plenário e poder discutir com uma certeza que a gente está fazendo o que é melhor, o que é certo e o que vai ser bom para a nossa faculdade. Eu falo nossa faculdade porque é do município. É do município. Então, todos aqui, além do município, não, eu falo até um pouco mais longe da região, né? Porque toda a região vem para cá. Tá? Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado pela colaboração. A gente está à disposição para qualquer tipo de dúvida, também, qualquer eventual posicionamento sobre o projeto. Tá? E a gente vai estar à disposição lá. Nós Sim, temos sim. à disposição de vocês e da comissão. Obrigado. Precisar da gente, estamos lá. Precisar.
Já. Bom, Ok? não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, Deus abençoe a todos. Amém.